Então, vamos só fazer uma prática curta, só para a gente chegar tudo junto aqui, corpo, fala, mente, todo mundo junto. Então, traz a consciência para onde você está, para esse lugar, onde você está, para os sons, sente o apoio do corpo. E sente o corpo agora, sente a respiração acontecendo. Não precisa estreitar muito o foco na respiração. Deixa a mente à vontade, o corpo confortável, relaxado, e nota a respiração acontecendo. Nota a expiração. Solta todos os esforços, todos os conteúdos da mente com cada expiração. E sente toda a respiração acontecendo agora. Inspiração, inversão do fluxo, o ar sai. Talvez haja uma pequena pausa no final da expiração ou não. Recebe a próxima inspiração. E agora abre ainda mais o campo da sua atenção para incluir todo mundo aqui, para incluir agora esse momento que nós vamos estudar juntos, sem se perder necessariamente da respiração. Se prepara para não encerrar a prática. Então, muito bem. Tem alguém que está vindo a primeira vez nesse encontro aqui? Não, né? Tudo veterano já. Então, tá bom. Então, hoje eu já me desculpei logo no convite, né? Oi, Roseli, você está vindo a primeira vez? É? Peraí. Desculpa que eu deixei os microfones fechados. Desculpa, querida. Bem-vinda, então. A gente tá estudando... Obrigada, Gi. A gente tá quase no fim de um livro, mas não tem problema nenhum, porque a gente já... Ah, Daqui a pouco já começa outro. Não tem problema. tá bom. Mas não se Tá preocupe. ótimo. Não, não, nada é por acaso, né? Você sabe que nada é por acaso. Então, queridas Obrigada, e Gi. queridos, eu hoje tenho que sair 10 para as 9, assim. Ou, desculpa, 10 para as 10. Tenho que encerrar para começar uma outra reunião neste mesmo Zoom, né? No meu, inclusive. Então, me perdoe, mas a gente vai ter que ser bem... vai ter que terminar um pouquinho mais cedo hoje. Então, a gente está... deixa eu compartilhar aqui. Rô, a gente está estudando O Mundo Poderia Ser Diferente, né? Nesse horário agora. E a gente está relativamente mais próximo do fim, finalmente, né? Porque a gente faz, sei lá,
Daqui a pouco faz 2, quem sabe a data certinha é a Carla, mas acho que maio, eu acho que faz 2 anos que a gente está estudando esse livro. A gente é meio lento, né? Mas não tem problema, porque a gente não tem pressa também. Mas eu acho que a gente podia até ter ido um pouco mais rápido, sabe? Mas tudo bem. Então a gente está aqui, olha, a gente está na perfeição da compreensão. E agora nós estamos estudando um dos temas mais pop do budismo, que é a vacuidade, né? Então, o Norman Fischer está, como sempre, como ele fez ao longo de todo o livro, né? Explicando esses conceitos mais complexos, assim, de uma forma muito simples, né? Então, ele estava fazendo aqui 2 perguntas. Ele falava assim, quando a gente fala que um balão está vazio de coisas, mas cheio de ar, por exemplo, né? A gente fala que um balão, né? Imaginando um balão, ele está vazio de coisas, não tem nada lá dentro, mas tem ar, né? Mas quando a gente fala quando a gente fala que um copo está vazio de líquido, ele também está cheio de ar, né? Mas se nós mesmos somos vazios, do que é que nós somos vazios? E do que é que nós somos cheios, né? Então, o que ele vai falar que nós somos vazios de Svabhava, que é um termo muito, um conceito com uma longa história no pensamento budista, né? E ele traduziu aqui, o tradutor escreveu aqui, ser próprio, que é super estranho esse termo. Eu acho que, tecnicamente, a gente fala assim, é vazio de existência inerente. Quer dizer, não existe por si só. Não existe por si só. O eu não existe por si só, né? O termo aqui era own being, que ao pé da letra seria ser próprio mesmo, talvez, né? Mas é um conceito muito importante e que, se a gente der o nome que normalmente a gente encontra nos textos, pode ajudar. E o nome que a gente normalmente encontra nos textos é esse, existência inerente, quer dizer, nada existe de uma forma independente de muitas coisas. Então, a gente até conversou, acho que não sei se foi no encontro passado ou no outro, mas a gente falou das 3 formas de como que as coisas existem, né? Na dependência de quê, né? Então, ou não existe na independência das partes. Então, tudo tem partes. Se pegar esse microfone, por exemplo, ele tem a base, tem o corpo, tem o, sei lá o que, aqui, a receptor aqui do microfone, tem partes, né? Em algum momento que eu for tirando as partes, não vai mais ser um microfone, né? Então, tem isso. E todas as coisas são assim também. Elas existem, não existem de maneira independente das partes. As coisas também não existem de maneira independente de causas e condições. Então, este microfone ele foi montado em algum lugar, foi construído, né? Alguém pegou um monte de parte, que pegou a base, o eixo aqui do microfone, o receptor, não sei o que lá, montou tudo e aí, uau, o microfone, né? Então, alguém precisa precisa das partes, mas alguém montou tudo isso numa fábrica com umas condições não sei quais, alguém que sabia montar. Então, muitas coisas precisam se reunir para que o microfone seja produzido, né? Então, essa é a segunda forma de como que as coisas surgem por originação dependente, né? Na dependência de causas e condições. Assim, tudo que a gente for olhar é assim. E a terceira é de designação conceitual. Então, até se eu começar a desmontar esse microfone, quando é que eu vou falar isso não é mais um microfone, né? E quando eu começar a montar o microfone, quando é que eu vou falar agora isso aqui é um microfone, né? Tem uma hora que a gente designa o microfone, né? Mesma coisa uma flor, a flor está nascendo, tem lá a sementinha, daqui a pouco brota uma haste, aquela haste vai subindo, brota um botão, tem uma hora que a gente fala, olha uma flor, né? Que horas que a gente fala, olha uma flor? Né? Tem um momento ali que a gente reconhece que ali existe uma flor. Então, as coisas também existem na dependência da designação conceitual. Estou só lembrando que a gente já conversou na semana passada. A Flori, por um acaso, assim, no estudo da noite, que a gente fez na quarta-feira passada, ela... Eu não sei por quê, mas por coincidência, assim, ela pegou esse mesmo trecho aqui do Felicidade Genuína. Não sei por que ela achou que ela tinha que revisar isso, e revisou, e ela
pegou o trecho Felicidade Genuína, onde o Alan Wallace explica justamente isso. Então, eu vou pegar também. Eu já devia ter feito isso. Eu ia fazer à noite, na quarta-feira, acabei esquecendo. Mas agora, a hora que a gente terminar aqui, eu vou ter minha reunião. A hora que eu terminar a reunião, eu vou fazer isso. Vou pegar esse trecho do Felicidade Genuína e vou mandar para vocês guardarem. Porque isso é muito interessante. Porque é a forma de entender a vacuidade, sabe? Senão fica uma coisa muito que a gente não sabe explicar direito, né? Uma coisa, as coisas são vazias mesmo, de existência inerente. Mas significa o quê, né? Significa que depende de partes, depende de causas e condições, depende de designação conceitual. É isso que significa, né? Mas aí o Norman Fischer tem toda uma forma bonita de explicar. Então ele fala que primeira pergunta, né? Vazio de quê? É vazio de existência independente, de ser próprio, né? Daí a segunda pergunta, tá cheio do quê? Então, sobre a segunda questão, como o balão que está vazio e o copo vazio, se os seres são vazios de ser próprio, eles são cheios do quê? Então, se o eu, né, se nós somos vazios de existência inerente, nós somos cheios do quê? Então, ele vai falar, nós somos cheios de conexão. São cheios um do outro. Eles são tão radicalmente interdependentes que não podem existir por si mesmos como entidades existentes separadas. Então, isso aqui é o lado oposto da vacuidade. A gente fala assim, as coisas são vazias de existência inerente. E elas existem por originação interdependente. Então, são os dois lados de uma mesma coisa, né? Não são coisas diferentes. Uma coisa é vacuidade, outra coisa é originação dependente. Elas são a mesma coisa. Quando eu falo que uma coisa é vazia, eu estou dizendo que ela é vazia de originação dependente, estou dizendo que ela é cheia de originação dependente, né? Então, eles são cheios de conexão, de dependência. Então, por exemplo, aqui... Só um pouquinho, deixa eu fazer um baita com calor, né? Vou pegar um arzinho aqui. Tá um baita calor, eu ainda fico fazendo assim, eu morro de calor, mais ainda, né? Não fico quietinha nunca, né? Então, por exemplo, aqui, né? Nós aqui. Então, teve um dia, algum momento que a gente combinou, vamos fazer um grupo de estudo de quarta-feira de manhã, vamos. Aí, todo mundo topou entrar no mesmo horário, numa quarta-feira de manhã, para estudar esse livro, né? Aí todo mundo topou que eu ia ser a facilitadora. Embora às vezes eu dificulte mais do que facilite, mas eu vou ser a facilitadora, né? Então eu tenho uma certa responsabilidade de abrir o Zoom na hora certa, de ver onde é que a gente tinha parado, de dar uma lida antes para ver se tem alguma coisa que eu não vou conseguir falar direito, a gente vai ter que discutir juntos. Enfim, é um combinado, né? Se não tivesse esse combinado, eu ia entrar sozinha no Zoom e ficar falando aqui sozinha, não ia, né? Então, só surge a facilitadora neste momento porque vocês toparam, né? Todo mundo topou. Daqui a pouco a gente pode fazer diferente. Mas, bom, agora, da semana que vem em diante, cada semana uma pessoa vai ser facilitadora. Uma boa coisa também, a gente podia fazer isso também, né? E aí vai surgir uma outra facilitadora. E aí o grupo todo mundo está estudando, né? Mas não existe a facilitadora aqui se não tiver o grupo. Não existe o grupo também se não tiver a facilitadora, porque entrar todo mundo aqui para fazer o quê? Se a gente não tivesse combinado de estudar o livro, né? Tudo é assim. Todas as nossas identidades surgem assim, na dependência de outras coisas, né? E o Lama Santé, ele fala uma coisa engraçada, ele fala assim, e a gente não se toca disso. Por mais óbvio que seja, a gente não se toca disso. Porque tem coisas que doem mais. Então, por exemplo, surge uma namorada aqui, porque, como diz o Lama Santé, apareceu um ser lustroso que eu quis namorar, né? Aí surge a namorada, né? A hora que o namorado não quer mais brincar de namorar, a namorada morre. Aquela identidade de namorada morre, né? Aí diz o Lama, e não é que a gente não morre? Daqui a pouco surge outra coisa, outra namorada, outro não sei o quê. Então a gente não é nenhuma dessas coisas, né? Todas essas identidades, elas surgem na dependência
na conexão com os outros. Mas às vezes a gente não tem a sensação de morte mesmo, né? Parece que aquela identidade morre, parece que a gente morreu junto. Nunca mais vai nascer mais nada de lá. Morreu para sempre. E não, lógico que não. Daqui a pouco estão nós lá, né? Na visão budista, nem quando o corpo morrer. Aí você fala assim, ai, quando eu morrer, descanse em paz. Descanse em paz no escambau. Eu vou morrer, o corpo vai morrer. E na mesma hora vai surgir um ser no bardo que vai estar super ocupado também fazendo... Não tem fim isso aqui, não tem fim, né? Não tem fim. E vai ser sempre assim, a gente vai estar sempre surgindo em relações de interdependência, né? Então, nós somos cheios de conexões, somos vazios de existência independente e cheios de conexões, né? De relações dependentes. Se a gente tivesse mais consciência disso, a gente dançaria mais com as nossas identidades, né? A gente facilmente assumiria uma, facilmente soltaria aquela mesma identidade, assumiria outra, a gente dançaria mais. Mas como a gente se agarra em algumas, né? A hora que elas são confrontadas ou desafiadas, a gente se sente pessoalmente ferido de morte, assim, né? Esse é um grande ensinamento do Buda, né? Grande. Então, vamos lá, vamos seguir mais um pouquinho aqui. Então, os seres são cheios de conexão, são cheios um do outro, são tão radicalmente interdependentes que não podem existir por si mesmos como entidades existentes separadas. De fato, não há coisas. Há apenas o infinito fluir e refluir de ser, de existência. O oceano compassivo de Avalokiteshvara. Avalokiteshvara é o Buda da compaixão, né? Então, é um mar, um oceano de interconexões benéficas também, né? Que permitem a existência um do outro. Então, nesse sentido, é um mar de compaixão. Nagarjuna, o grande filósofo budista do século II depois de Cristo, esclareceu esse ponto em seus sistemáticos comentários dos ensinamentos sobre vacuidade. As coisas são vazias de existência inerente. Se vocês quiserem trocando no livro aí, em vez de ser próprio, escrever existência inerente, acho que ajuda. Eu já vou mandar para o Vitor também. Então, as coisas são vazias de existência inerente, mas cheias de sua conexão com tudo mais que não sejam elas mesmas, ele escreveu. É bonito, né? É como se fosse de fato uma rede, né? Uma rede completa de conexões. Mas cada cruzamento de conexão pode surgir uma sensação de existência independente. E daí surge muito sofrimento, se não todo o sofrimento. O grande professor budista vietnamita contemporâneo e ativista social Thich Nhat Hanh cunha uma palavra maravilhosa para expressar isso. As coisas inter-são, né? Então ele criou esse termo inter-ser, que é isso, né? Uma existência completamente entrelaçada com as outras, né? Não há ser, ele aponta em seus muitos livros. Há apenas o inter-ser. Olhe algo de perto e você não o encontrará. Aquela coisa, né? Lembrei da minha canequinha, lembrei que tem café nela ainda. Então, a gente nunca consegue encontrar aquele objeto, né, que exista de uma forma independente. Se você procurar por uma pessoa, por exemplo, você não vai conseguir encontrar. Você não encontra pensamentos e sentimentos, ações, histórias, um corpo, mas nenhuma pessoa essencial, separável... Não, desculpa. Você encontra pensamentos, sentimentos, ações, histórias, um corpo, mas nenhuma pessoa essencial, separável de tudo isso. Me procure agora e você não verá um núcleo, uma essência, um ser próprio. Isso é uma visão muito particular do budismo, né? No budismo não existe alguma coisa que siga igual, não existe um conceito de alma, por exemplo, né? Que segue de uma vida para outra
como uma mesma coisa, alguma coisa que você pode ser apontada, né? Então, não existe dessa forma. Mas existe um fluxo mental que segue de uma vida para outra, né? Um fluxo mental significa que está fluindo, né? Está fluindo, essas relações de interdependência estão se cruzando o tempo todo, e isso vai fluindo até sempre, né? Porque depois que a gente atingir a iluminação, ainda vai ter, não é exatamente um fluxo mental, mas vai ter um Buda ali, né? Vai ter uma consciência ali. Não é separada nem um pouco, mas pelo contrário, mas tem uma consciência ali, né? Então não é que não existe nada, mas também não existe algo que passa igualzinho, assim, que só vai trocando de corpo, sabe? Assim, não é essa a visão budista, né? É uma visão de fluxo, assim, de uma rede de interconexões que segue sempre acontecendo, né? Mas em todos esses momentos a gente tem uma sensação de que tem eu aqui, né? Tem um eu aqui. Só que não, né? Não existe um eu que eu possa... O Alan Wallace brincava nos retiros, ele falava assim, alguém já viu a Jeane? Ele brincava, quando estava traduzindo para ele, assim, aqui no Brasil. Ele falava, alguém já viu a Jeane? Não, vocês viram o rosto da Jeane, a voz, a história, muitas coisas, mas alguém já viu a Jeane alguma vez? Independente de tudo isso? Não existe, né? Isso pode dar uma sensação de pânico na gente. Como assim eu não existo? Lógico que existe, mas desse jeito, né? Como um fluxo mesmo, né? O que vocês acham, amores? É interessante esse conceito, né? Essa visão, né? Muito interessante. Não é libertadora? A gente pode ter essas duas sensações, assim. Uma sensação de medo, de, de, de uma vertigem, assim, de como assim eu não existo, né? De estar perdido. Mas a gente pode também ter uma sensação de liberação. Bom, se eu não sou nada, eu posso ser tudo. Eu posso ser qualquer coisa, né? Porque eu não estou ali aprisionada dentro de coisa nenhuma, né? O Vini fala assim: não sei se eu já disse isso, mas há muita afinidade entre o budismo, a história e as ciências sociais, quando se trata do conhecimento sobre interdependência e impermanência. Você nunca disse, Vini, mas eu acho que sim mesmo também. Quando a gente estuda alguma coisa viva, né, alguma coisa que está viva, a gente precisa desse conceito, né? Porque não tem como congelar alguma coisa no tempo, por muito tempo, né? Nem por tempo nenhum, mas não tem como fixar alguma coisa e aí definir aqui. Não tem como acontecer isso. As coisas estão o tempo todo se transformando, a sociedade. Imagina um historiador que vai estudar uma história. Como é que ele vai estudar uma história se ele não tivesse esse conceito de interdependência, de impermanência? Como é que pode ser uma história que não seja impermanente? Que não fique o tempo todo mudando? Óbvio, né? Óbvio, é óbvio. Mas a gente pode perder isso de vista. Daí tentar fazer esse esforço de fixar, de congelar. Nunca funciona, né? Nunca funciona. E é tão engraçado essa coisa da identidade, né? Às vezes a gente fala assim, o Lama Santa brincava assim, falou assim, quando a gente fala pro nosso marido, você não é mais o homem com quem eu me casei. Claro que não é. Aliás, no dia seguinte já não era mais o homem com quem eu me casei, né? E a gente culpa o outro porque não é mais o homem com quem eu me casei. Mas a gente também não é mais a mulher que se casou com aquele homem, sei lá quando, né? Isso nunca acontece, né? Mas a gente tem que ter alguma. Parece que a gente precisa de alguma coisa, uma ilusão de permanência, né? Para a gente ter alguma estabilidade nessa areia movediça toda, né? Só que não tem como isso acontecer. Oi, Ivani, tudo bom, querida? Lama passou por aí, né? Eu vi vocês todos. Ele tá indo aí, né? Vai para o Recôncavo agora, né? Eu vi os baianos todos felizes com o Lama Santa na praia, e vou pedalando com o Lama Santa. É delícia. Então é isso, precisamos congelar para poder ter garantias. Só que nunca dá para fazer isso. Por mais que a gente tente, né? A gente poderia até tentar, né? Porque às vezes é difícil também lidar com todas as variáveis mudando ao mesmo tempo, né? Não é uma coisa fácil. Às vezes a gente precisa, mas a gente precisa
precisava pelo menos lembrar que isso é artificial, né? É um artifício para poder fazer alguma coisa, assim, para poder estudar algum aspecto, mas a gente precisava ler, precisava não poderia esquecer de que isso é um artifício, né? A gente só está fazendo isso artificialmente para poder ter alguma, sei lá o quê, uma reflexão sobre isso, né? Eu sei que não preciso me culpar com isso, quando eu tiver uma companheira e ela me cobrar, sei o que responder, hahaha, é, bonitão, mas é a mesma coisa com ela, viu? Não se esqueça que ela também pode usar o mesmo recurso que você. Então vamos seguir, meus bens. Então, olha alguma coisa de perto e você não encontrará. Se você procurar por uma pessoa, por exemplo, você não vai poder encontrar. Você vai encontrar pensamentos, sentimentos, ações, histórias, um corpo, mas nenhuma pessoa é essencial, separável de tudo isso. É verdade que a gente tem alguns padrões de repetição, né? Então, o que a gente chama de personalidade, por exemplo, a gente poderia olhar isso como se fosse um conjunto de ações que são repetidas, vamos dizer assim, né? E a gente fala assim, aquela pessoa, ela é uma pessoa muito agitada. Por quê? Porque a maior parte do tempo ela está repetindo um padrão de agitação. Até o momento que não. Até a hora que ela resolve que não, né? Ou então a gente fala assim, aquela pessoa ela é super simpática. Até o dia que não. Né? Um dia que ela não tá de bem, não tava com muito saco, que não tá afim de muita conversa, né? Mas a gente tem uns padrões de repetição, então a gente pega esses padrões e acha que é alguma coisa, é daquele jeito, né? Até a hora que não. Então me procure agora e você não verá um núcleo, uma essência, um ser próprio. Você verá roupas, que são a personificação física temporária dos materiais e as atividades que as produziram, né? Você verá a minha casa, que é um confinamento. Poderíamos quebrar esse capitalismo todo ao meio. Pô! É... Não, mas você entende como o budismo é revolucionário? É revolucionário. Irrita um pouco, porque se pudesse como colocar tudo isso nas escolas, a gente de fato, sabe, construiria outras mentes, assim, Totalmente. da base, né? É muito maravilhoso, né? É muito maravilhoso, mas sei lá, por Muito. alguma razão a gente, nesta cultura, neste momento da história, né? Neste país, assim, a gente construiu uma outra coisa, né? Como se a gente pudesse ter, sei lá, a gente fica o tempo inteiro se enganando que a gente pode congelar alguma coisa, né? Sim. Alguma estrutura sólida, que existe alguma estrutura sólida e que precisa ser respeitada. Uhum. É, Senão, o Di estava falando isso, né? E eu fiquei pensando no começo do mês, a gente começa a pagar a conta dia 4 e até dia 17 é um inferno. Porque assim, tem muita conta para pagar. Você fala, só isso já te coloca numa grade de repetição, de estagnação, porque você tem que cumprir aquelas metas, né? É uma loucura mesmo. é. Como é que a gente poderia fazer para... Porque, por outro lado, a gente vive numa determinada... A gente vive dentro de uma estrutura, né? Que seguramente tem muitas escolhas que a gente pode fazer aí, né? Mas, em algum momento, algumas delas a gente vai precisar atender, né? Ou não, mas enquanto a gente escolhe, mesmo que a gente não ache que tem escolha, a gente tem, né? Enquanto a gente estiver fazendo essas escolhas, determinadas coisas nós vamos precisar atender, né? Mas como é que a gente pode fazer isso até de uma forma mais leve, né? E sem esquecer que tem escolhas, né? Por exemplo, você poderia escolher ir morar num housing, por exemplo, compartilhar sua casa com muitas pessoas.
pode, não pode pegar um grupo de gente e falar assim, escuta, o saco cheio de gastar tanto dinheiro e ter que trabalhar que não é desgraçada para pagar tanta conta. Vamos fazer isso junto? Vamos! Bum, junto. Pronto, fica uma coisa ou outra coisa, né? Então, tem escolhas, né? Mas a gente, quando está no meio das situações, a gente não enxerga escolhas, não enxerga possibilidades, né? Eita. Vai lá, Fabi, boa sorte, querida. Dá a notícia para mim. Já foi. O pai dela tá passando mal. Então, a gente esquece que ou a gente nem exercita muito bem a imaginação, né? De como que a gente poderia fazer isso diferente se a gente realmente quer fazer. E se não, se a gente fala assim, não, é isso mesmo que eu quero, então beleza, eu vou ter que pagar boleto, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Tá bom também, vamos indo, né? Mas é isso, a gente tem escolhas e, e às vezes a gente não escolhe, as coisas mudam igual. A gente não escolhe porque a gente não quer mudar. Mas às vezes vem o Maharaja, que é o senhor da impermanência, vai lá e puxa o tapete e a coisa muda, mesmo sem a gente querer, né? Então é isso, amores. Essa é a natureza da nossa existência, né? Segundo a visão budista. Que eu acho que faz muito mais sentido do que qualquer outra, eu acho, né? Eu acho. Então é isso, a gente vai se identificando por meio de muitas coisas, né? Então ele fala assim, você vai ver minha casa, que é um confinamento impermanente dos esforços daqueles que a construíram e a mantêm, incluindo carpinteiros, árvores, serrarias, fábricas que produzem ferramentas e ferragens, e inúmeros outros fatores. Você encontrará meus amigos e parentes, minha vida de experiências, percepções, pensamentos, meus pais, seus pais, o mundo em que todos nós vivemos, e assim por diante, até a Terra, o Sol, o cosmos, todas as condições que coexistem como eu. Toda a vida que flui para dentro e para fora da existência e inexistência, vazia, que produziu a aparência momentânea que você e eu pensamos que é o eu. É muito cósmica essa visão, realmente, né? Eu estava traduzindo para uma... Você estava no lugar quando eu traduzi para aquela mulher, que eu esqueci o nome dela? Tá maravilhosa. Como é que era o nome dela mesmo, Mazi? Criticanco? Não. Ah, essa última, né? Edentu. Isso. Não era Deitu também. Era. Depois eu lembro. Depois eu passo alguma coisa dela para vocês. Ela falou assim: a gente tem essa fala meio comum de fazer, somos pó de estrelas, né? Nós somos todos pó de estrelas. Mas é verdade, nós somos pó de estrelas mesmo, né? A gente parece que é uma coisa muito particular, muito especial, né? Mas a gente também é isso, né? Também é constituído dos mesmos elementos que o planeta inteiro é, né? Não tem nada de muito especial. Só que é uma configuração, né? Uma animação, né? Que aí dá uma aparência de que é uma coisa muito diferente, né? O eu, mesmo como um objeto físico, é a mesma coisa. Procure meu corpo e você não encontrará. O corpo. Você vai encontrar um conjunto de partes, né? Você vai encontrar braços, pernas, cabeça, tronco, órgãos. Daí você vai procurar a cabeça. A cabeça também, ela é feita de muitas partes. Onde é que está a cabeça? A cabeça está onde? Você vai, tá aqui, óbvio que está aqui. Mas a cabeça, o que é essa coisa que eu chamo de cabeça, né? Ela existe independente do olho, da testa, do crânio, do cabelo, no meu caso, e sem cabelo em outros casos, né? Mas tem essas partes, e todas as partes você continua olhando, mas no final você também não vai encontrar nada, né? Espaço vazio, que nem mesmo pode ser chamado de espaço vazio com certeza, porque sua essência não pode ser identificada também, é indeterminado. Pesquise como quiser, você não vai encontrar nada que possa isolar e chamar de meu corpo ou mesmo parte dele. A gente convencionalmente designa conceitualmente como corpo. Mas, além disso, independente disso, não existe. Desse jeito, né? Em suma, você terá que concluir que a pessoa que chama de eu é uma ideia, um pensamento, um conceito imputado. Portanto, eu não existe de uma maneira ingênua e não examinada que pensávamos que existia. Da maneira ingênua como nós pensávamos que existia, né? Eu existo de uma maneira radicalmente diferente. Eu sou vazio de mim mesmo, mas cheio de tudo.
o que me faz parecer ser eu mesmo nesse momento fugaz e inatingível de tempo não linear. Ele é muito poeta, esse homem, meu Deus. Mas é demais. É demais. Não existe eu, existe apenas tudo, menos eu, que produz a ilusão do eu. Eu é uma designação, um pronome que aplicamos a uma infinidade de causas conectadas. Eu não sou um bolo de arroz, eu sou uma pintura de um bolo de arroz. Lembra aquela metáfora que ele usou um tempo atrás? A pintura do bolo de arroz, né? Mas a gente não é o bolo de arroz. A conexão de tudo isso com o que eu disse anteriormente sobre linguagem e conceito é clara. Em seu texto-chave, Versos Fundamentais sobre o Caminho do Meio, Nagarjuna analisa muitos conceitos budistas e não budistas comuns, como causalidade e movimento, nos quais baseamos nossa compreensão comum da vida. Deixa eu ver o chat aqui. Kátia. Indicações de jogos pedagógicos ou eletrônicos que tratem do tema da interdependência, Kátia? Para criança, você quer dizer? Kátia, você está falando de criança? Na verdade, para criança e para início da fase de adolescência, assim, eu tenho feito alguns trabalhos com algumas crianças que sofrem de transtorno obsessivo compulsivo. E o que eu percebo é que uma das questões é que elas não conseguem, elas se acham sozinhas, independentes, e elas não conseguem fazer essa conexão. E quando eu uso assim, eu fico muito inspirada nas meditações analíticas, sabe, da Elizabeth, mas isso assim, elas não alcançam, não vai, entendeu? Não furo a bolha ali. Não. E como a Masi falou também da questão das escolas e tal, eu pensei, talvez já tenha, né, um material, Olha, talvez Ká, já você conhece o C-Learning? Sim, Conhece? não conheço, mas já ouvi falar. Eu vou falar, né? O C-Learning é um currículo, né? E eu não estou lembrada assim, se tem alguma dinâmica especificamente sobre interdependência, mas olha, quando eu não fiz a formação do C-Learning, mas eu traduzi, eu fiz interpretação do primeiro treinamento que teve o C-Learning. Então, indiretamente, eu fiz a formação, a primeira formação de instrutores que teve no Brasil, né? E eu lembro que lá a gente fez uma com os adultos, com os professores, né? A gente fez uma dinâmica assim de escolher qualquer objeto. E eu lembro bem que teve um rapaz que escolheu um marca-passo, porque ele tinha um marca-passo. Mas escolher qualquer objeto e colocar numa cartolina assim tudo que precisou acontecer para aquele marca-passo estar ali naquele momento. Aliás, dentro do peito dele, mantendo ele vivo, né? Foi uma coisa muito emocionante, sabe? Então, como eu lembro bem dessa dinâmica, até desse caso específico do marca-passo, é muito interessante, porque daqui a pouco você vai achar que você precisa do mundo inteiro para o marca-passo existir, né? Precisava do cara que inventou o marca-passo, da mãe e o pai do cara que inventou o marca-passo, da família, da toda a árvore ginecológica deles, né? Do cara que inventou. Quer dizer, aí você começa a se dar conta que um pequeno objeto precisa do mundo todo para existir, né? Talvez seja, como era para professores essa dinâmica, pode ser que para crianças dessa idade seja um pouco ainda um pouco abstrato, né? Mas possivelmente dentro do currículo do C-Learning tem alguma coisa para essa, porque tem vários currículos, né, no C-Learning. Talvez quem já, não sei se a Miriam e a Simone vão falar do C-Learning também, mas vocês vão falar do C-Learning também? Fala, Mi. A Simone não, fala, Mi. Oi. Oi. Eu fiz a formação do C-Learning numa ONG que chama Gaia Mais. Uhum. E eles fazem esse trabalho voltado para educadores. Eles explicam muito bem assim, o currículo. E tem muita coisa interessante que dá para ser feita. E vai ter uma formação agora. Aí eu posso até passar assim, um Passa, contato. Mi. Passa para mim e eu coloco no grupo. Eu estou Tá, fazendo agora, eu estou na turma de agora, eu posso passar para você também, viu? Passa. O contato. bem legal. É Quase muito bom certeza que mesmo. tem, tá? Alguma coisa lá. Que você vai, Deve ter. né? Mesmo que não tenha, você vai ter uma ideia, eu acho, se você olhar ali. Mas o currículo ele oferece essa condição da gente adaptar, Uhum. sabe? Muito bom, é bom mesmo. É Eu tenho maravilhoso. aplicado nas escolas e tem sido assim, uma experiência riquíssima. Muito bom. E eu tenho certeza que esse conceito está lá dentro, cá, porque
Primeiro, porque ele é fundamental, assim, para o pensamento budista, né? O C-Learning vem, não é um programa budista, mas ele vem dessa... Ele inclui, né, esse conjunto de conceitos, de visões, né? Que bom, Mimi. Obrigada. A Miriam Yamazaki, porque tem vários lugares que fazem a formação agora, né? Então tem sempre alguma formação acontecendo. E o material, cara, mesmo que você não queira fazer o curso agora, o material está disponível na internet, de graça. Em português, inclusive, né? Você pode acessar o material até antes mesmo de fazer o curso. Mas o curso é bem legal, porque daí as dinâmicas são aplicadas, né? É muito bonito. Fala, Si. Quando eu dava aula de matemática, a gente fazia muito trabalho com jogos, porque os jogos de tabuleiro, Rummikub, tem muitos jogos, tem muita interatividade, dá para trabalhar ali. É muito importante a interdependência, a relação de respeito de um pelo outro, uma maldade que faz no jogo, você sabe, para uma coisa que é a atitude que o cara faz para sacanear o outro, você vai vendo tudo ali dentro, é muito legal. É. E é uma coisa muito dinâmica, assim. E tem muitos jogos que propiciam essa troca e essas relações. É muito bacana. A gente sempre fazia um dia da matemática, era só jogo. Era muito Ah, que interessante. legal. Se você pegar uma coisa comum que faz parte da vida deles, né? E trouxer esses elementos, assim, chamar atenção para esses detalhes, né? Para esses pontos, eu acho que pode ser muito útil para eles, né? Porque se a gente for também pegar uma coisa que não faz parte do universo deles, fica difícil de fazer qualquer correlação, né? Muito bem, chuchus. Vamos só dar uma olhadinha aqui que ponto que a gente está. Deixa eu ver. Para a gente encerrar em algum jeito possível de a gente pegar a semana que vem. Então, o Nagarjuna ele analisa muitos conceitos budistas e não budistas, e ele elegantemente mostra repetidas vezes que todos os conceitos, todas as palavras, todas as noções comuns contêm uma autocontradição. A mesma autocontradição é exibida pela própria existência. As coisas existem, as palavras fazem sentido, mas não da maneira que pensamos, né? Elas não têm a solidez, a independência que a gente acha que tem. Então, mesmo que as palavras sejam muito úteis, né? Mas é como se fosse... No budismo também sempre tem essa imagem de um Buda apontando para a lua, né? Então, é sempre assim, ó, não olha para o dedo, olha para a lua, né? O dedo está apontando para a lua. As palavras também, elas apontam para a experiência, mas nem as palavras e nem as experiências existem de forma independente, né? De forma sólida, assim. Todo esse filosofar inteligente importa. Isso significa que... peraí. Que o egoísmo é impossível. Ele é baseado em premissas profundamente falhas. Porque não é possível existir. Ninguém é capaz de existir sozinho, né? Imagina, nem a própria existência, o próprio nascimento, né? É a prova disso, né? Você precisou do seu pai e da sua mãe, pelo menos. Quanto mais eu insisto em meu próprio ser, minha identidade fixa, mais eu vou sofrer. Assim como Shantideva argumenta em seu capítulo sobre meditação, Shantideva é um grande professor, um grande mestre budista, escreveu Guia para o Modo de Vida do Bodhisattva, né? É um livro cabeceira, assim. Assim como Shantideva argumenta em seu capítulo sobre meditação, apenas compaixão e amor são realmente possíveis. Não o egoísmo, né? O egoísmo ele tem uma base errada, né? O egoísmo, o autocentramento, parte de uma base errada, de que um eu existe e pode existir independentemente, né? Então, não tem o menor perigo de dar certo, né? Só o que é possível, tem uma base que possibilita realmente de acontecer, é a compaixão e o amor, né? Não apenas teoricamente, mas também pessoal e emocionalmente, porque estão de acordo com o que realmente é o caso da vida. Estão de acordo com a realidade última, na visão budista. Se praticarmos a perfeição da compreensão e apreciarmos a natureza vazia dos fenômenos,
trocaremos o eu pelo outro, ou seja, o egoísmo vai deixar de existir, porque a gente vai entender de que o eu e o outro são só figuras de linguagem, basicamente, né? A gente não precisa se fixar nem no eu e nem no outro, e nem muito menos na separação entre o eu e o outro. Vamos deixar por aí, porque esse ponto é muito importante, assim, né? De a gente ver com calma. Mas é muito bonito isso, né? O Geshe Pende, ele fala que o autocentramento, ele não se sustenta para sempre, porque ele não está baseado na realidade. O amor e a compaixão estão. Então, é possível expressar amor e compaixão sempre, porque eles estão sobre uma base real, né? Uma base que está de acordo com a realidade última das coisas, né? Isso é muito bonito. Quer dizer, o egoísmo está fadado a acabar em algum momento. Só que enquanto ele não acabar, dói, né? Imagina, toda desgraça. Se a gente for olhar, gente, todas as desgraças do mundo, todos os problemas que a gente tem neste mundo, se devem a isso, né? Só falta um pequeno parágrafo para terminar esse ponto. Deixa eu ver. Ai, obrigada. Vamos terminar, então. Não que depois a gente tem que voltar. É que na minha tela ele tinha... Não parecia que ia acabar. Então, vamos lá, vamos terminar esse ponto. Mesmo que depois a gente tem que voltar um pouquinho, porque é tão importante, né? Então, quando os chineses traduziram sutras indianos sobre a perfeição da compreensão, Prajnaparamita, né? Ficaram intrigados sobre como traduzir a palavra shunyata. Eles usaram o caractere para céu, com as conotações de largo, azul, infinito, né? As coisas são vazias, elas não são limitadas a coisa nenhuma, elas não têm limite nem fronteira, elas são tão profundas quanto o grande céu azul. Ah, que bonito. Obrigada, Ivone. Semana que vem a gente continua. Justamente por a gente não conseguir fixar, né, um eu, a gente não pode dizer que não existe, porque obviamente existe, né? A gente experiencia esse eu, mas se ele não pode ser fixado, ele pode ser ilimitado, né? Como o próprio céu mesmo, assim. Que pode se manifestar de muitas formas, né? Mas todas elas partem dessa liberdade completa, né? Imagina se a gente vivesse assim, que maravilha que ia ser. E a gente pode viver, né? Esse que é o ponto importante, né? Meus bens, eu vou precisar encerrar, vocês me desculpem, mas hoje a gente vai ficar porra aqui. Vamos só dedicar os méritos da nossa prática para que a gente possa ter essa realização da ausência de limites para a forma como nós nos manifestamos, que a gente não precisa ficar aprisionado em nenhum tipo específico, dolorido, autocentrado, irreal de manifestação. A gente possa enxergar isso cada vez mais de verdade, cada vez mais amplamente, profundamente. Essa é a liberação de verdade. E vamos dedicar especialmente para o pai da Fabi, para a família da Fabi, para todos os que nesse momento estão enfrentando alguma dificuldade. Obrigada, amores. Desculpa a pressa. Obrigada, Obrigada, gente. Beijocas, meus bens. Boa Tchau, semana tchau. para todos. Gente. Beijo, Tchau, queridas e obrigada. queridos. Beijo, Beijo, beijo. obrigada. Tchau, Beijo. gente. Boa semana para todos. Beijo. Tchau, tchau. Vai, né?